abrindo a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Quero ler aqui 10 versículos desse capítulo, para que a gente possa falar um pouco a respeito do dia mau. Quem já conheceu o dia mau aqui? Ninguém? Glória a Deus, porque o dia mau também traz ensinamento para as nossas vidas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando e usando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador nas cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Palavra poderosíssima ao coração da igreja. A carta escrita aos Efésios é uma carta instrutiva que tinha o propósito de alinhar o coração daquela igreja que estava em uma das cidades mais importantes do Império Romano, para que ela então pudesse cumprir com o seu papel de uma forma poderosa e impactante em sua geração. Paulo, escrevendo essa carta, ele traz a essa igreja várias instruções de como ela deveria viver, como ela deveria exercer uma fé operosa, como aquela igreja poderia vivenciar os relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Enfim, Paulo queria instruir a igreja de Éfeso a cumprir a sua missão de uma forma poderosa e impactante no meio da geração que eles estavam. E aí ele escreve esses 6 capítulos, essa carta, que dividida posteriormente em 6 capítulos, traz todo esse conhecimento. E no último capítulo, então, ele traz esta referência sobre essa batalha, esta guerra, esta luta que está acontecendo, mas não aonde os nossos olhos podem ver. Essa guerra, ela acontece nas regiões celestes. Lá os nossos olhos naturais não conseguem contemplar o que está acontecendo nessas regiões, nesses lugares. Talvez porque o nosso coração não iria suportar ver aquela guerra, aquela luta que é travada entre anjos e demônios, entre principados e potestades, guerreando nas regiões celestiais em prol da igreja, em prol de toda a obra do Senhor
na face da terra. Essa guerra, ela é real, ela é verdadeira e ela está acontecendo agora, nesse momento, e os nossos olhos não conseguem contemplar. Talvez o nosso corpo em algum momento possa até sentir a pressão dessa guerra, a batalha dessa luta. E Paulo então fala a essa igreja porque ela não era uma igreja que não acreditava, não cria nessas operações celestiais, nessas operações espirituais que aconteciam. A cidade de Éfeso, ela era conhecida como uma cidade onde tinha o maior templo daquele mundo conhecido, e que era o templo da deusa Diana. Ali, muitas pessoas de várias partes do mundo iam para aquela cidade para cultuar aquela deusa, para prestar as suas adorações. E assim toda aquela cidade, toda aquela região era envolvido em meio a um contexto religioso e espiritual muito forte. Quem já andou pelas regiões da África ou pelas regiões do Oriente Médio, Ásia, consegue sentir o peso espiritual que é viver em meio a uma nação aonde o cristianismo não é a religião base daquela nação. O Brasil, apesar de termos aí uma diversidade religiosa grande, nós temos na nossa cultura como base o cristianismo, sem fazer menção em catolicismo, protestantismo, nada disso. O cristianismo, Jesus, nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, são personagens conhecidas da cultura, conhecidos das pessoas por onde você passar. Mas existem nações que desconhecem completamente quem são essas pessoas, desconhecem completamente quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, desconhecem completamente as realidades espirituais que nós conhecemos a partir de uma visão aonde o cristianismo constrói em nós essa percepção a respeito desse mundo espiritual. Essas localidades, elas vivem um contexto completamente diferente da nossa. Lá no país de Gâmbia, onde nós moramos, alguns anos atrás, nós nos deparávamos com muitas pessoas que, conversando, elas contavam relatos tão impressionantes do relacionamento delas com entidades, com espíritos malignos, que a gente ficava às vezes assim, até de boca aberta, dizendo assim: rapaz, será que essa história é de verdade mesmo, né? Será que esse negócio aí realmente acontece, ou será que é uma história que está sendo aí construída pela mente dessa pessoa? Mas a realidade espiritual que eles vivem era outra, e os efésios viviam no meio desse contexto. Então Paulo, ele não mede palavras para poder falar a respeito desta guerra, a respeito dessa luta que está acontecendo. E essa igreja lá em Éfeso era uma igreja que operava muito poder. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos 18 e 19, lá vai estar narrado o momento em que o evangelho chega naquela região. E é interessante o relato bíblico, porque a partir do momento que chega ali Paulo, Priscila, Áquila, Apolo também ali pregando a palavra de Deus em toda aquela região, muitas pessoas começam a se converter ao evangelho. Aonde eles pregam a palavra do Senhor, as pessoas rendem o seu coração a Jesus. E Paulo volta para Jerusalém, um tempo depois ele retorna novamente para Éfeso. E nesse retorno àquela cidade, ele encontra os discípulos, ele encontra ali novas pessoas falando do evangelho do Senhor Jesus. E ele então pergunta para aquelas pessoas se eles conheciam o Espírito Santo de Deus. Vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo de Deus? Vocês conhecem o Espírito do Senhor? Eles dizem: olha, isso nós não conhecemos. Nós conhecemos, chegamos até a doutrina do batismo de João. E aí então Paulo diz: olha, João realmente ele batizou, convocando as pessoas ao arrependimento. Mas o Senhor Jesus, ele não batiza simplesmente com água, também com fogo. Ele batiza para a glória do Senhor. Para que a igreja seja então não apenas operosa no falar, mas também no manifestar do poder de Deus aqui na terra.
E Paulo então ora pelos irmãos e eles são batizados ali, cheios com o Espírito Santo, e começam também a operar, e junto com Paulo e toda ali os irmãos que ali com ele pregavam, fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Se você já leu Atos, você vai lembrar dos 7 filhos de Seva, que estavam ali querendo expulsar um demônio, e aquele demônio então olhou para eles e disse: olha, meu amigo, quem é vocês? Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu desconheço completamente. E os demônios pegaram, aquele homem endemoniado pegou aqueles 7 rapazes e bateu nele, rasgou as suas roupas, e eles fugiram daquele lugar. E essa notícia corria em todos os lugares. As pessoas falando a respeito desses acontecimentos miraculosos que estavam acontecendo. E tudo isso gerava no coração da igreja um sentimento de empoderamento muito grande. Aquele dia que a gente está, que a gente acorda ali, parece que estamos com uma unção dobrada, achando que nada pode nos alcançar. Se o ladrão vier, eu digo: está repreendido em nome de Jesus, o cabo cai do chão. Se ele atirar, eu faço assim, a bala para, não me pega. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Um empoderamento construído na mente a partir da visão natural daquilo que nós estamos enxergando. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes os nossos olhos, ele nos engana. Muitas vezes aquilo que nós estamos vendo não é bem verdade, a realidade do que se passa. Às vezes nós podemos estar contemplando e vivendo coisas maravilhosas. Podemos estar bem com a família, podemos estar bem financeiramente, podemos estar bem com todas as coisas que nós podemos ter em nossas vidas, mas de repente Satanás vai na presença de Deus e chega lá e diz assim: ó, está vendo aquele camarada lá, que está glorificando ali o teu nome, que está ali sapateando, que no culto ontem, falando língua estranha, dançou, sapateou e saiu de lá, cheio do Espírito Santo. Ele só é assim porque tu tens abençoado a vida dele. Quem lembra da vida de Jó? Satanás disse: olha, ele é desta forma, ele é assim, porque você tem abençoado a vida dele. Ele é desta forma, ele tem uma vida onde glorifica o teu nome, porque você tem abençoado. Faz o seguinte: deixa eu tocar nas coisas que ele tem, que o Senhor vai ver como ele vai te negar. E assim Deus permitiu. E aí então o dia mau chega na vida de Jó. Um homem justo, um homem sério, um homem íntegro, um homem temente a Deus, com as suas orações, suas ofertas, seus dízimos, tudo em dia. Mas de repente, em um dia, ele vê todos os seus filhos morrerem, todas as suas riquezas, todos os seus bens, suas casas, seus animais destruídos. Tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo que ele tinha prosperado, destruído ali em um dia, e completamente sem nada, começa a nascer em seu corpo chagas, e o seu corpo começa a apodrecer de feridas. E como se não bastasse, ainda seus amigos do lado dizendo: você está assim porque você pecou. Conta o teu pecado, camarada. Conta o que tu fizestes, porque se tu estás passando por isso, é porque alguma coisa errada você fez. Quem nunca ouviu ou já falou isso para alguém? A pessoa passando por algo ruim, por um tempo difícil, por uma dificuldade, a primeira coisa que se pensa é: o que é que eu estou fazendo de errado, sim ou não? O que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou indo para os cultos, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou no campo missionário, eu estou pastoreando a igreja, eu estou cuidando de pessoas, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, e por que isso tudo está acontecendo? Jó também tinha essas perguntas, mas o dia mau não responde a essas perguntas. Como se não bastasse, a mulher que deveria estar ali ao lado dele como um suporte, como uma pessoa dizendo: vai dar certo, meu amor, vamos lá. Está fedendo, não dá para me dar um cheiro no seu cangote, mas segura as pontas aí, porque com certeza esse dia mau ele vai passar.
Vamos lá, nós estamos juntos porque um dia fizemos um voto, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, nós estaríamos juntos, e se hoje é o dia da doença, então nós estamos juntos. Não, não era isso que ela falava. Ela dizia: cadê o teu Deus? Homem, cadê o Deus que tu serviu? Cadê o Deus que tu proclamava? Cadê o Deus que tu anunciava? Cadê o Deus que tu orava? Cadê o Deus que tu ofertava? Por que tudo isso está acontecendo? E talvez, naquele momento, Jó estivesse pensando: por que não escapou uma bola de fogo e pegou nessa mulher, né? Mas ela estava lá, incentivando ele: blasfema contra o teu Deus e morre logo. Acaba com essa dor, acaba com esse sofrimento. O dia mau chegou na vida dele. Ou talvez você se lembre de Judas, que Satanás colocou em seu coração para atrair a Jesus por causa de riqueza, por causa de dinheiro. Talvez o diabo, para convencer a Judas de fazer aquilo que o inimigo queria realizar na vida de Jesus, talvez mostrou para ele riquezas, talvez fez promessas maravilhosas: olha, se fizeres isso, se tu fizeres e cumprires com essa obra, traindo esse homem, tu vai ter muitos bens, tu vai ter muitas riquezas. O dia mau estava instalado na vida de Judas. E não só na vida de Judas, na vida de Jesus também, o dia mau estava se estabelecendo. Quando ele está no Getsêmani, naquele momento, que os guardas chegam de surpresa naquele lugar, que Judas vem e beija o seu rosto, anunciando para os guardas quem era Jesus. Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco. Jesus: para. Será que se eu orasse para o meu pai e não pedisse, ele não enviaria uma cavalaria celestial e destruiria todas essas pessoas? Para. Hoje é o dia do mal. Hoje é o dia das trevas. Hoje é o dia que o maligno irá operar em nosso meio. Aqueles homens pulam em cima de Jesus, os discípulos saem correndo, todos se espalham e Jesus entra no dia mau. Paulo estava querendo alertar aquela igreja: o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar e não tem como escapar dele, porque o mundo, ele jaz em quê? No maligno. O mundo jaz no maligno, logo a operação do mal está em todo lugar. Em todas as áreas da sociedade, o maligno é quem domina, é quem está ali trabalhando, querendo construir a sua vontade, querendo fazer com que a malignidade opere no coração das pessoas. Tanto que Paulo, ele alerta a esses irmãos: olha, a guerra não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa guerra está acontecendo nas regiões celestiais. A batalha, ela está acontecendo e ela está travada, independente se você crê ou não. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio não. Não tem problema. Ela está acontecendo. A guerra, ela está acontecendo. E o dia mau pode chegar na nossa porta, na nossa casa, na nossa vida, a qualquer momento. Quem não lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Um homem justo, que reinava em justiça e integridade, mas um certo dia, na varanda do seu palácio, as hostes malignas do inferno sugerem à mente dele que ele poderia ter uma mulher que não era dele. O dia mau chegou na vida de Davi. Ele concebe aquela dica:
consuma o ato do adultério com Betseba, e naquele momento, ele entra em uma situação que ele não consegue sair. Pelo contrário, o abismo vai chamando outro abismo. O adultério tinha sido cometido, agora a mulher estava grávida, todas as pessoas agora iriam saber, e agora como é que vai fazer? Urias, meu principal guerreiro, amigo que está próximo a mim há muitos anos em guerras e batalhas, como será toda essa situação? Já sei, vou matar o camarada. De adúltero, agora ele se encontra como um assassino. Até o momento em que o profeta Natã chega diante dele e conta a ele uma história dizendo que um homem rico fez uma festa, e em vez de matar um cordeiro do seu rebanho, ele olhou para o cordeiro do vizinho, um homem pobre que tinha um pequeno rebanho, mas ele disse: eu vou pegar um daquele, matar aquele cordeiro e servir aos meus convidados. Davi, justo como ele era, um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele diz é: esse homem precisa morrer. Esse homem mau que fez isso, ele precisa morrer. E o profeta diz: esse homem és tu. O dia mau está na casa de Davi. Na casa dele esse mal se instala e chega então no seu filho, no seu primogênito, naquele que iria herdar o trono. A enfermidade, a doença ceifando a sua vida, ele jejuando, orando, prostrado, com vestes rasgadas, cinzas lançadas sobre a cabeça, clamando a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Mas o dia mau não tem misericórdia, meu irmão. O dia mau não tem misericórdia. Talvez o dia mau foi quando a esposa chegou em casa, pegou o celular, abriu, olhou, mensagem da amiga do trabalho. E naquele momento, um adultério que estava escondido, agora é revelado. Nesse momento, meu irmão, não adianta espernear. Os primeiros momentos o caba tenta esconder, o caba tenta dizer que não é bem isso, não é bem aquilo, e pá, e vai, o negócio vai se afunilando, um abismo vai chamando outro abismo, e daqui a pouco o negócio começa a aumentar, e vai aumentando, aí os filhos sabem, aí a família sabe, aí todo mundo sabe, aí aquela confusão está instalada, e aí daqui a pouco o cara não está mais em casa, já está no meio da rua, e aí daqui a pouco o cara já está num bar tomando uma, e daqui a pouco de tomar uma o cara já está usando droga. Um dia mau está lá instalado. O dia mau chegou. Não avisou, não mandou recado, não disse como seria a sua operação, mas ele tinha um fim: matar, roubar e destruir. O dia mau vinha para esse propósito: tentar matar os servos do Senhor, tentar destruir aquilo que eles estavam construindo, tentar roubar a presença de Deus na vida da igreja do Senhor. O dia mau pode vir sobre uma pessoa, pode vir sobre uma casa, pode vir sobre uma família. O dia mau pode vir sobre uma nação, o dia mau pode vir sobre o mundo inteiro. O dia mau é uma operação do mal, é uma malignidade que está se instalando. E não adianta, meus irmãos, nesse momento você chamar o pastor mais ungido, ligar para o profeta do monte para ele vir ungir a sua casa, ungir o seu carro, a sua empresa. Não adianta fazer campanha. Não adianta jejuar, não adianta espernear. O dia mau, meu amigo, ele não perdoa. Ele está lá.
ceifando, destruindo, apertando, sufocando as nossas almas. Quem sabe o inimigo esses dias não estava diante de Jesus dizendo: Deus, deixa eu peneirar a vida daquele camarada, deixa eu passar ele na peneira. Quem sabe, você sabe? Talvez você diga assim: missionário, eu já estou nessa peneira faz uns dias. Quem sabe se o inimigo não fez com você como ele fez com Pedro. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, olha, Satanás me pediu para te peneirar como se peneira o trigo. E aí Jesus diz para ele: mas não se preocupe não, que eu orei por você. Aí talvez naquele momento diz: agora então eu estou safo, né? Jesus orou por mim. E ele diz: eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: nego velho, tu se segura na cela, porque a peneira vai passar. Você vai ser sacudido e jogado para cima até a última pena sair. Vai passar por ela. O diabo vai te peneirar. Mas fica firme. Fica firme, porque quando tu te converteres, grande será a obra que será feita através da tua vida. Aleluia. Paulo está querendo ensinar isso à igreja de Éfeso. Vocês não estão imunes ao dia mau. O dia mau chega. Vocês não estão imunes porque vocês estão vendo essas maravilhas acontecerem, porque aqui está se multiplicando o número dos discípulos e o poder de Deus está no nosso meio. Vocês não estão imunes. O diabo, ele está aí, a guerra está travada, mas vocês precisam estar prontos para essa guerra. Vocês precisam estar preparados. E aí então ele diz aqui no versículo 11: revesti-vos então de toda a armadura de Deus. Essas palavras de Paulo, meu irmão, diz respeito a uma ação que eu e você devemos tomar. Se revestir da armadura é irmos lá com as nossas próprias mãos, pegarmos esta armadura e colocarmos sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo. Não iria ter uma babá, não iria ter ninguém que iria colocar essa armadura por você. Não, revesti-vos, você precisa se revestir das armaduras de Deus. É uma ação, uma precaução que você precisa tomar se você quiser resistir ao dia mau. Uma decisão. Está diante de mim, está diante de você a decisão de estarmos prontos ou não para o dia mau que vai chegar. Aí você aí está repreendido em nome de Jesus, ok. Mas a Bíblia aqui diz que vai chegar. Mas o que eu fico maravilhado é que Deus não nos abandonou. Aleluia. Ele não nos abandonou de mãos atadas. Ele não nos abandonou largados ao léu. Ele nos deu uma armadura poderosa. Ele nos deu ferramentas. Ele nos deu indumentárias que servem para que estejamos prontos para esse dia, para que estejamos preparados, revestidos com ela. Quando a gente vê as peças dessa armadura,
O que Paulo está querendo referenciar não é as peças em si, mas sim o que cada uma delas representa. Quando ele fala para estarmos cingidos com o cinto da verdade, ele não está falando ali de um cinto que você coloca na cintura, como aquele daquelas campanhas que você vê em algumas igrejas, né? Quando você entra, você já ganha um cinto, aí bota o cinto aqui, né? Isso é o que, irmão? Isso é o cinto da verdade. Chega, vai com um bucho assim para frente, né? É o cinto da verdade. O que nós precisamos estar atentos aqui não é ao cinto, mas sim à verdade. A verdade é ela quem faz com que as coisas aconteçam. E que verdade é essa? Que verdade é essa que foi tão usada durante esses últimos anos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não diz respeito a uma mentira ou a uma verdade, a fatos, a coisas que foram feitas e que precisam vir à verdade. Não diz respeito a palavras proferidas. Essa verdade é o próprio Jesus. Conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. E se Ele vos libertar, verdadeiramente você será livre. Aleluia. Não são palavras, porque a calúnia e a mentira, Deus nos justificará. Não somos nós que somos os vingadores, mas Ele disse: minha é a vingança. Eu sou quem te vingo, sou eu que vou, aleluia, aplicar essa justiça. O cinto da verdade é estarmos alicerçados em Jesus, é estarmos firmes nele, andando juntinho com ele, se relacionando verdadeiramente com Ele. Esse é o cinto da verdade. A couraça da justiça. Uma couraça que protege o quê? O nosso coração. E que justiça é essa? Ah, pastor, eu acho que é porque falaram de mim lá no meu trabalho e eu preciso de justiça. A couraça da justiça, meu irmão, diz respeito à justificação que Cristo fez em sua vida. Diz respeito àquilo que o Senhor fez por você, justificando a sua vida de um pecador e colocando você agora como filho de Deus. Isso é a justiça de Deus. É chegar diante de todos os acusadores, inclusive esses que guerreiam nas regiões celestiais. E quando ele chegar no seu ouvido dizendo: sabe por que aqui está acontecendo? Porque Deus não te ama. Sabe por que aqui está acontecendo? Porque Jesus não está olhando para você. Porque esse Deus que você serve é um Deus de conversa. É nesse momento que essa couraça da justiça deve estar forte em seu coração, lhe lembrando que você foi justificado pelo Senhor e que ninguém pode lhe acusar. O Senhor foi quem me justificou, aleluia. É Ele quem pagou o preço, foi o sangue dele que foi derramado por mim. A couraça da justiça, aleluia. Eu lembro quando estávamos lá em Gâmbia, e aquela guerra espiritual, a luta, e de madrugada a gente orando. A gente tinha casado fazia 1 ano e pouco, eu e a Alessandra, e tínhamos ganhado apartamento ali todo mobiliado, com tudo novo, tudo dentro. E antes da gente ir, a gente vendeu tudo para poder ir para o campo.
E lá o diabo falava todo dia no ouvido da gente dizendo: ah, vocês venderam tudo lá no Brasil, quero ver quando voltar para lá como é que vai ser. Vão voltar para lá, não vão ter nem aonde morar. Vieram para cá, para o meio desse povo, tudo muçulmano, que não querem saber de nada desse Deus que você está falando. Você querendo aí falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas querendo é matar vocês. E quando vocês voltarem para lá, vocês não terão nada. Quantas e quantas noites nós não passamos orando, dizendo: Deus, cala a boca desse diabo. Ah, miserável. Até que um dia, em um culto maravilhoso, onde o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, mais de 30 irmãos foram batizados com o Espírito Santo naquela noite. Foi uma noite poderosa de Deus, num lugarzinho bem pequenininho, eu acho que era uns 4 por 5. Tinha ali umas 50 pessoas ali dentro, tudo espremidinho, dançando, pulando, a poeira cobrindo. Eita, glória a Deus. E aí uma criança de 8 anos de idade, ao final pede para falar à igreja, e ele falando à igreja, ele diz que naquele momento que estava aquele ribuliço na igreja, aquele movimento no meio dos irmãos, ele viu uma mão pegando ele pelo braço, e ele de olho fechado, ele via como se ele estivesse subindo para o céu. 8 anos. E ele disse que chegou em um lugar que era lindo, que era maravilhoso, um lugar muito bonito. E tinha um homem que andava ao lado dele, mostrando para ele várias casas em vários lugares. E ele começou a descrever da visão que ele teve, as casas que ele via, e era a casa de um irmão, fulano de tal. Aí ele olhava para o irmão e dizia: fulano, olhe, Deus me mostrou a sua casa. A sua casa está construída até a metade. E o homem disse assim para mim: diga para ele que quando ele fizer a minha obra, essa casa vai ser construída ainda mais. Ia falando para o outro, aí falou para uma irmã que tinha lá, disse: irmã, eu vi também a sua casa, ela estava assim torta, quase caindo. O homem disse assim: diga a ela que endireite a vida dela, aprume os seus passos, para que ela não perca aquilo que ela já tem conquistado. E aí ele foi falando, e aí chegou, olhou para mim e disse: missionário, eu também vi a sua casa e a da missionária Alessandra. Eu disse: foi, Benjamin? Ele disse: foi, vi. Disse: como era a nossa casa? Ele disse: não era uma casa para vocês dois não, porque lá o homem disse que vocês dois não eram casados. Eu disse: é verdade. A palavra de Deus diz que lá ninguém se dará em casamento, mas nós seremos como os anjos do Senhor. Ele disse: olha, a casa de vocês dois era a casa mais linda daquela rua. Era uma casa maravilhosa, era uma casa linda. E aquele homem, ele olhava para mim e dizia assim: Benjamin, diga a eles que não parem de fazer a minha obra. Continuem, porque grande será o galardão que está sendo construído para eles aqui no céu. Naquele dia nós saímos daquele lugar com o coração coberto com esta couraça da justiça, justificados diante de Deus. E na primeira noite que nós dobramos o joelho, que não ouvimos o diabo vir novamente falar no nosso ouvido, aí a gente chamou o diabo. Porque tem gente, né? Às vezes a gente expulsa o diabo, né? Sai, diabo, né? Ninguém quer o diabo perto, né? Nesse dia não, a gente diz: não, diabo, vem aqui, você tem que vir aqui. Hoje você tem que estar aqui. Porque hoje nós queremos lhe dizer que, apesar de termos perdido a nossa casa lá no Brasil, nós temos uma casa no céu que você não pode tocar. Aleluia! Justificados,
cientes do que o nosso Senhor está fazendo por nós. Ele não parou de trabalhar, mas Jesus disse que até hoje o nosso Senhor trabalha. Aleluia. Também ele fala de sapatos, que não é os nossos sapatos ou as nossas sandálias, mas ele diz que esses calçados é a preparação para a pregação do Evangelho da Paz. É estar pronto para falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Estarmos prontos para compartilhar com as pessoas a respeito do que Jesus tem feito na sua vida. Deus tem feito algo na sua vida? Ele transformou a sua vida, Ele fez coisas novas em sua vida. Então testemunhe, compartilhe. Não esteja despreparado sem esta armadura. Veja que Paulo, ele diz que devemos estar revestidos de toda. Ah, pastor, mas é porque eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Mas você é crente? Você um dia entregou a sua vida a Jesus, Ele lhe tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse momento, o inferno não ficou contente com essa nova posição. Estar preparado para pregar o Evangelho, meus irmãos, é o que todo crente deve estar. Falar, compartilhar, testemunhar, sejam minhas testemunhas. Não precisa preparar um sermão, não precisa preparar uma grande mensagem, só precisa dizer o que Deus tem feito na sua vida. Só precisa dizer da onde Jesus te tirou, só precisa dizer o que Ele fez na sua casa, na sua família, só precisa dizer para as pessoas como Ele te tirou da depressão, como Ele restaurou o seu casamento, como Ele fez você prosperar em uma nova empresa, porque na antiga você foi traído. Testemunhar, falar desse amor, estar preparado para esse dia, estar preparado para falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito por mim e por você. Esteja calçado com esse Evangelho, o escudo da fé. Devemos usar o escudo da fé. Ele diz: usando sempre, usando em toda hora, em todo momento, versículo 16, usando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Não existe nenhum dardo do maligno que possa prosperar contra a sua vida se você usar o escudo da fé. Não existe palavra maligna que seja lançada contra a sua vida que prosperará se você estiver usando o escudo da fé. Não importa qual dardo seja, não importa qual situação seja que o inimigo tenha lançado contra a sua vida, dizendo: hoje eu vou matar esse infeliz, hoje eu vou destruir aquele lugar, hoje eu vou destruir aquela casa. Aí você pega o escudo da fé e diz: aqui não, Satanás. Aqui não, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Eu sei, Satanás, em quem eu tenho crido, e sei que a sua palavra, ela é verdadeira. Eu sei que ela não passa, eu sei que ela permanecerá de geração em geração. O escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
revestidos de toda a armadura. Revestidos do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com tudo isso, orando e suplicando em todo o tempo. Só assim resistiremos ao dia mau. Só assim, meus irmãos, conseguiremos vencer, passar por esta geração tão maligna, com operações tão tenebrosas do mal, somente se estivermos revestidos com as armaduras de Deus. Não tem saída para você. Ou você vai ser tragado, ou você vai resistir. E se você quiser resistir, o caminho é usar as armaduras de Deus. É estar revestido com ela. É estar consciente e ciente de que aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir com todas as promessas. Que Ele não se esqueceu de nenhuma promessa. Que ainda aquilo que Ele falou lá atrás, que o inimigo hoje diz, já passou e nada mais vai acontecer. Ei, quem falou foi o Senhor e Ele cumpre com a sua palavra. Ele não mente, Ele não se engana. Ele não trai, pelo contrário, ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele merece. Ele permanece fiel para todo sempre. Ele permanece te amando, olhando e acreditando que é possível sim grandes coisas acontecerem através da sua vida, que é possível sim ainda você conquistar. Basta que você esteja revestido das armaduras de Deus. Fique em pé, por favor. Paulo, ele era tão ciente dessa verdade, essa revelação sobre essas guerras, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Ele era tão ciente desta guerra que estava travada, que estava acontecendo, que ele pedia aos irmãos: orem também por mim. Eu preciso de suas orações, meu amigo. Se Paulo pede oração, dizendo que precisa delas, que precisa de uma igreja que está junta, que precisa de uma igreja que caminha perto. Sabe, o GC é para a gente caminhar perto, é para que a gente junto consiga resistir ao dia mau. É para quando você não estiver conseguindo levantar o escudo da fé, aquele que está do seu lado lhe ajude a levantar esse escudo. É para quando você não estiver conseguindo colocar o capacete da salvação, aí o amigo que está do lado vai lhe dar uma força e dizer: coloca, que é possível, você consegue, vamos lá, estamos juntos. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da pregação. Oh, aleluia. Ore por mim, porque eu quero, no momento em que eu estiver em algum lugar, cercado de pessoas que eu não conheço, eu quero que naquele momento, igreja, o Espírito de Deus me dê intrepidez para me pregar, para me falar, para me dizer para as pessoas em quem eu tenho crido.
Ore também por mim. Para que eu faça conhecido o mistério do Evangelho a todas as pessoas. Deus quer te usar, igreja. Mas para isso você precisa estar revestido com as armaduras de Deus. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no coração, sobre a couraça da justiça. Coloque sua mão sobre ela, pela fé aí, ó. E diga assim: Deus, eu preciso das tuas armaduras, Senhor. Senhor, esta noite, coloca, Pai, o selo do teu Espírito Santo em meu coração. Marca, Senhor, a minha vida como um embaixador de Cristo. Como alguém, Senhor, cheio do Senhor em minha vida, Pai. Eu preciso das tuas armaduras, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser revestido, Senhor, da verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, a não enfraquecer diante da tua justiça, mas antes crer que aquele que me justificou, aleluia, Ele é fiel. Oh Senhor Deus, prepara os meus pés, Senhor. Prepara os meus pés, Senhor, para a pregação do teu Evangelho. Prepara os meus pés para andar pelas nações. Prepara os meus pés para andar, Senhor, pelos interiores. Prepara os meus pés para andar pelos bairros dessa cidade, Senhor, por debaixo dos viadutos, Deus, pelas praças, por debaixo das marquises, Senhor. Prepara meus pés para pregar o teu Evangelho, Senhor. Oh Deus, me ensina, Senhor, a ter alegria na pregação. Me ensina a ter alegria no testemunhar da tua palavra, Senhor. Oh Deus, alicerça meu coração em fé, com um escudo, Senhor, poderoso. Com um escudo, Senhor, que vai me proteger dos dardos inflamados do inimigo. Oh Deus, que a tua palavra esteja sempre em meus lábios. Seja a tua palavra, Senhor, que domine os meus pensamentos. Seja a tua palavra, Senhor, que encha o meu coração. Seja a tua palavra que renove a minha mente todos os dias, Senhor. Faz coisas novas, Senhor, na minha vida. Faz coisas novas na minha vida. Transforma, Senhor, a minha vida para que ela seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Se você está aqui essa noite e deseja dar um passo de fé, entregando a sua vida a esse Jesus, talvez você nunca tenha confessado isso publicamente, mas hoje você quer dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deixa eu ver onde é que você está. Levante a sua mão. Temos uma jovem aqui. Mais alguém? Deixa eu ver onde é que você está. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Deixa alguém orar por você aí. Bata no ombro aí de quem você chamou e diga: ele está falando com você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer render o seu coração a esse Jesus? Dê um sinal, levante a sua mão e diga assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero ter essas armaduras.
Eu quero, Senhor, fazer parte de uma igreja que cuida uns dos outros. Você está aqui? Levante sua mão, eu quero orar por você. Senão, nós oramos, Deus, somos gratos por esta jovem, Senhor, aqui, que o Teu Espírito possa alcançar, Senhor, a vida dela, transformar, Senhor, a sua mente, o seu coração, fazer um tempo novo nascer, Senhor, em sua vida, e que ela possa, Senhor, caminhar todos os dias glorificando ao Teu santo nome, exaltando ao nome de Jesus, seja por obras, seja por palavras, tudo aquilo que ela fizer, seja para a honra, seja para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.